momento que a gente é envolvido por uma paz interior muito grande. A gente se sente um pouquinho mais leve, não é verdade? Vamos agradecer também a essa equipe maravilhosa do Dr. Bezerra de Menezes e a ele também por tudo que tem nos trazido de conforto e saúde. Saúde física, saúde espiritual. Gratidão a todos eles. Muito bom. Nosso livro Acendendo Luzes nos traz um título hoje muito interessante: Desapego do efêmero. E o que essa lição vai nos trazer hoje de conhecimento? Né? Exatamente uma posição nossa em relação ao nosso equilíbrio perante a parte física e espiritual. E aí nós temos uma frase que está na carta que Paulo fez aos Efésios, no capítulo 5, no versículo 14. Ele diz assim nesta frase: Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e o Cristo te iluminará. O que Paulo quer nos trazer com esta palavra que ele nos coloca? Que nós estamos dormindo perante a vida está passando e nós não estamos realizando as coisas que precisamos realizar. Né? Ele também nos fala nessa carta, né? A produção incessante da natureza mal é percebida. Mal nós percebemos como as coisas caminham e como evoluem. Né? Uma árvore que era uma semente foi ali plantada, se tornou frondosa, elegante e está dando belos frutos. O que isto significa para nós perante a nossa vida? Evolução. Ela saiu lá de uma sementinha, cresceu e se multiplicou e nos trouxe frutos. Né? Então, nós, na nossa vida de hoje, na nossa correria do nosso dia a dia, nós esquecemos do compromisso que a gente tem de levar o benefício em favor do progresso coletivo. E, em outras palavras, o que nos traz esta carta de Paulo aos Efésios, no final dela, ele diz assim nesse capítulo, nesse versículo, né? Acorda para a vida. Executemos as obras e o Senhor nos ajudará para ajudar os outros. Então está aí. Acordemos para a vida, né? E a nossa lição de desapego ao efêmero, ela nos traz uma situação que eu entendo assim, sabe? Que desde que Jesus, Deus, permitiu a evolução da medicina, né? Nós devemos acatar e cumprir, não é verdade? Nós não devemos ir contra os desígnios de Deus e de Jesus. Né?
Então, essa carta, essa lição de hoje começa nos dizendo assim: é admirável que ainda hoje estejamos batendo nas superadas teclas da indiferença e da ignorância. Criaturas humanas criam cada vez mais polêmicas e confusões. Respeito do que deveria ser um ato simples e espontâneo, oriundo do desejo de servir e ajudar. Porém, a doação de órgãos ainda sofre grandes resistências por parte daqueles que não entendem que depois que a morte é consumada, nossos órgãos, assim como todo o corpo, são tão dispensáveis como o recipiente de valioso líquido que acabou. Então está aí, sintetizado nesta frase, exatamente o que ocorre conosco nos dias de hoje. Né? Nós estamos insistindo em bater nas teclas da indiferença e da ignorância. Né? E a gente cria cada vez mais polêmica e confusão, quando que tudo deveria ser ao contrário. A coisa simples, exercer o ato de servir, de ajudar, ser útil, amar a vida, né? Amar a vida como ela é, como Jesus traçou ela para nós. Né? Nós sabemos que nós, em nossa caminhada, nós temos altos e baixos. Né? Então, nós temos que estar constantemente procurando o nosso ponto de equilíbrio. Né? E como que nós encontramos ele? Servindo e ajudando. Servindo e ajudando. Né? E aí ele coloca o exemplo da doação de órgãos, né? Que é um ato que você está valorizando a vida, você está perpetuando o amor de Jesus. Porque eu entendo que se isso aconteceu, foi porque ele permitiu. Né? Então, o que nós estamos fazendo com isso? A caridade, ajudando ao próximo a desfrutar mais da vida. Não podemos ir contra esse desígnio de Deus. Na antiguidade, muitos povos chegavam a enterrar seus mortos com seus pertences, para que não lhes faltasse nada na vida futura. Por exemplo, os egípcios, que eram sepultados até mesmo com alimentos, mas hoje é demasiada falta de conhecimento achar que doando um órgão ele possa nos faltar depois. Ainda mais observando a afirmação expressa no Evangelho. Temos aquilo que damos. Né? E a grande observação e afirmação expressa, né? Desapego ao efêmero. Né? O que significa isso para nós? Nós estamos vivendo a nossa vida material. Né? Estamos com um corpo físico emprestado. Não é nosso. Ele pertence à terra. Porque muitos já viram nos campos santos, nos cemitérios, do pó viestes, ao pó voltarás. Né? Então,
Por que eu tenho que valorizar as coisas materiais? Antigamente se fazia até embelezamento para poder enterrar o defunto, né? Colocavam coisas, pertences. Mas naquela época, a vivência em relação à espiritualidade era outra. Não existia o conhecimento que nós temos hoje, né? Hoje, nós, como espíritas convictos, sabendo de como é a caminhada da nossa espiritualidade, né? Entendemos muito bem o porquê que nós estamos aqui. Recebemos constantemente orientações dos nossos irmãos, dos nossos mentores espirituais, de como nós devemos conduzir a nossa vida. E aí entra aquela série de situações, de leis, né? A lei do livre-arbítrio, né? A lei da fé, do amor, do perdão. Perdão, esse sentimento que tanto precisa ser valorizado, não é verdade? Porque aquele que tem o sentimento de perdão, que não conseguiu superar ele, não conseguiu desapegar dessa mágoa, do rancor, ele vai alimentar isso por muito tempo. Esse é um sentimento que nos acompanha. Não tem jeito, né? Não é material. Ele é um problema espiritual, de relacionamento. Estabelecer o nosso bem-estar com todos que nos circundam, com todos que estão junto de nós. Não é verdade? Então, é assim que nós precisamos começar a pensar. A maioria das pessoas que não são favoráveis a esse tipo de doação se baseia em argumentos frágeis e destruídos de lógica. Por exemplo, o medo de que retirem seus órgãos enquanto ainda estão vivos, sendo que a medicina vive uma fase adiantada, impossibilitando tal erro. Outros ainda se apegam ao fato de que temem sentir dor durante a retirada dos órgãos, esquecendo que recém-desencarnados estaremos experimentando tantas outras situações diferentes que, se fossem comparadas com a retirada de órgãos, esta cairia na indiferença. Né? Então, quer dizer, nós temos tantas coisas para desfrutar na espiritualidade, tantas coisas que reparar, porque, na verdade, se nós conduzimos muito bem a nossa caminhada aqui na vida material, né, nós agimos de acordo com as leis morais, de acordo com o que Jesus nos ensinou através do Evangelho. Não tenho por que temer nada, né? Não tenho por que temer. Nós somos, conduzindo a nossa vida dessa forma, pessoas realizadas, pessoas felizes, de bem com a vida. Né? Isso que é muito importante, estar de bem com a vida. Né? Então, é assim que nós precisamos estabelecer a nossa caminhada. Dor, porque vão retirar um órgão do meu corpo? Não, de jeito maneira, de forma alguma. Né? Existem situações, deixamos até dar esse parêntese, né? Pessoas
que estão na espiritualidade, mas, vamos dizer assim, não caiu a ficha. Hã? Estão em sofrimento. São espíritos, são irmãos que precisam de orações, porque eles estão sentindo ainda todos os efeitos da materialidade. Né? Por exemplo, uma pessoa que sofre um infarto fulminante e teve uma dor tremenda no peito, ela sente isso ainda na espiritualidade. Por algum tempo. Passa, isso passa, mas ainda sente. Né? Acidentes violentos, acidente automobilístico, tá? A pessoa sente isso ainda há algum tempo. À medida que vai se passando, vai melhorando, a pessoa vai amadurecendo e aí, às vezes, se encontra desorientada e através de orações, de familiares, e orações em grupos de estudo de religiões, né? Essas orações fortalecem esses irmãos da espiritualidade, né? E acabam se encontrando e acabam sentindo que não estão mais vivendo a vida material, né? Muito bem. Nenhum argumento pode ter força na defesa da não doação quando temos uma visão de tudo de bom e de positivo que estes órgãos representariam na vida daqueles que esperam recebê-los, sabendo que podemos, através desta atitude, devolver ao próximo a saúde, a esperança e a visão. Deve ser o suficiente para vencermos todas as barreiras e fronteiras, além de concordarmos em doar, trabalhar no esclarecimento das outras pessoas, nos baseado no fato de que devemos nos colocar no lugar daqueles que esperam essa doação. Então, exatamente, aqui ele fala do benefício que você vai trazer com a doação dos seus órgãos aos nossos irmãos, levar a saúde a ele, prolongar a vida, devolver a visão. Hã? Já imaginaram? Ele até fala um pouco mais tarde, aqui na nossa reunião de hoje, no nosso estudo, sobre essa situação. Já imaginou a gente ficar sem visão, sem ver? Viver na penumbra? Hã? Então temos que fazer a doação. Temos que fazer esse ato caridoso de doar. Né? Há algum tempo, este é um exemplo interessante. Há algum tempo, houve o caso de uma mulher que estava grávida. Depois ficou constatado que o filho que ela esperava não possuía parte do cérebro. E, devido a isso, inevitavelmente não sobreviveria, mesmo sabendo que poderia recorrer a um aborto legal, devido às afirmações médicas do quadro irresistível, irreversível, desculpa. Ela surpreendeu a todos, dizendo que teria a criança para que ela servisse como doadora de órgãos para outras que esperavam. Que bela atitude, não é? Como não é de admirar, a atitude dessa mulher foi incompreendida por muitos e chegaram a dizer que ela não tinha amor pelo filho, enquanto o que ela tinha era só amor. Grande exemplo a ser seguido,
pois ao invés de se livrar do problema angustiante, priorizou as necessidades alheias, transformando sua dor em alívio e luz para os outros. Né? A gente sempre comenta isso e a gente sempre diz isso, né? Que uma situação que a gente está passando, uma dificuldade que nós temos que agradecer a Jesus, agradecer a Deus. Por quê? Porque é um ensinamento, é um momento que nós podemos reverter a situação, né? Através da dor, né? Gerar o amor, através de uma doença, de uma enfermidade. Nós podemos virar o disco, né? Então, exatamente o que ela fez, ao invés dela se livrar do problema, ao invés dela fazer o aborto que ela tinha permissão pela situação, né, que estava passando, não, ela preferiu, com essa angústia que ela vivia de ter tido um filho que seria natimoto, né? Através dessa dor que ela passava com essa gravidez, ela sentia um alívio muito grande, porque ela estava levando luz, saúde para outros que poderiam ter uma chance melhor. Ela estava mostrando que, através do amor para com os nossos irmãos, nós conseguimos superar nossas dificuldades. E foi o que ela fez. E ela superou, né? Embora essas palavras tenham a intenção de nos levar à reflexão deste problema, concordamos que nada deve ser imposto, tendo em vista a liberdade que toda criatura tem. Mas, novamente, nos lembremos de Jesus, no que tange a caridade, como caminho a seguir. Recomendava que renunciássemos a tudo, inclusive a nós mesmos. Portanto, se somarmos isso ao fato de que a medicina está no mundo a serviço da providência divina, façamos nós a nossa parte, impulsionados pelo desejo de servir sempre. É exatamente praticar aquilo que Jesus quer de nós, não é? Amar ao próximo como a ti mesmo. Amar ao próximo como a ti mesmo. O desejo de servir sempre. Ser gentil, ser caridoso, não é? Isto está baseado no nosso Evangelho, né? Está aqui, aquilo que falei lá atrás. A medicina está à disposição no mundo para a providência divina. Isso está lá no nosso Evangelho. Tudo que a medicina consegue de evolução é com a permissão do nosso querido Mestre. Nós sabemos que nada se move sem a permissão dele. Né? Então, pensemos nisso. Se ele libera, é porque nós precisamos ajudar a concretizar esse efeito. Somente
a audiência da certeza de que somos filhos da inteligência suprema do universo nos faria crer que, diante de uma atitude de ajuda, poderíamos padecer em prejuízos de grande natureza. Né? Filhos de inteligência. Inteligência suprema do universo. Né? Por quê? Porque a nossa atitude de ajuda vai fortalecer tudo. Né? Não vamos padecer em prejuízos. Vejam esta parte final da nossa lição de hoje, como ela é um ensinamento maravilhoso. Em uma de nossas reuniões mediúnicas, um espírito amigo que nos orientava na intenção de nos convencer de uma vez por todas da necessidade da doação, porque assim poderíamos beneficiar o próximo e, ao mesmo tempo, exercitar o desprendimento. Pediu para que fizéssemos um exercício, dizendo para que todos fechassem os olhos, como se fôssemos cegos, padecendo pela ausência total da luz. Depois que todos estavam de olhos fechados, concluiu dizendo: pronto, agora não abram nunca mais. Não é? Aquilo que a gente comentou no início. Viver na penumbra? Viver na escuridão? Por que viver na penumbra, viver na escuridão, se podemos viver na luz? Se podemos tirar proveitos de tudo que Jesus nos ensinou, de tudo que ele nos disponibiliza, tudo que nós temos a nosso favor, à nossa disposição, é porque ele permitiu. Por que que nós não podemos dividir com os outros? Né? Por que não proporcionar a saúde material a um irmão nosso, se o nosso órgão serve a ele? Se o nosso órgão pode lhe devolver a saúde física, né? Sabemos que quando nós fazemos a caridade, nós recebemos em dobro, não é verdade? Então, o que Jesus quer de nós? Que nós sejamos efêmeros, que nós não nos apeguemos a coisas materiais. Valorizemos a espiritualidade, porque tudo que nós vivenciamos aqui na matéria é passageiro, agora, tá? Então, por isso ele diz no título, desapego efêmero. Não valorizar aquilo que não nos faz parte. O que nos faz parte, que nos pertence, é o amor que nós geramos, a fé que nós temos, a caridade que nós levamos aos nossos irmãos, o amor, a vida. Estes são os grandes valores que nós carregamos. Nós não vamos carregar nenhum pertence como faziam lá os egípcios, que levavam até comida no caixão. Né? Para quê?
sem objetivo algum, não é verdade? Então, pensemos nesse momento que essa lição nos trouxe hoje sobre o nosso encontro do nosso equilíbrio material e espiritual, nos desapegando de tudo que é transitório, tudo que passa. Muito bom.